É o Evangelho segundo o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, segundo aquele que afugenta o lobo, segundo aquele que espanta os mercenários. É Ele. E hoje eu leio em Zacarias, profeta Zacarias, no Velho Testamento, do verso 4 até o verso 17. Fazer primeiro uma leitura, preste atenção. Toda atenção, toda que você puder. Diz assim, diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. É uma ordem. Cuida delas, dessas que estão destinadas para a matança. Tem gente que nasce destinada da pior maneira possível, condicionada em mundos, ambientes, fronteiras e paredes e celas de natureza, às vezes físicas, às vezes mentais, às vezes relacionais, mas a pessoa nasce dentro de um amuralhamento, de um condicionamento que já a destina para a desgraça, para a miséria, na maior parte das vezes. Salva essas, diz o Senhor, essas que ninguém quer, salva essas, cuida dessas, apacenta essas, porque aqueles que as compram, que fazem negócios com elas, que as tratam como commodity, não são punidos, se apropriam, brincam com aqueles e aquelas a quem Deus chama de minhas ovelhas e destroem-nas. Os que as vendem, os que fazem negócio explícito com muita gente em nome da manipulação que exercem sobre essas ovelhas sem futuro, gente que nasce para ser manobrada, esses fazem negócios, ficam ricos e poderosos e dizem louvado seja o Senhor, porque em nome do Senhor e com a força das suas ovelhas eu me tornei rico. E esses pastores nunca se compadecem delas. Certamente eu já não terei e tratarei com piedade esses moradores da terra que assim procedem, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um, nas mãos do seu próximo. O pior inimigo do homem será cada vez mais o homem. Quanto mais assim seja, quanto mais aqueles que deviam cuidar, manipulem, usem e façam isso tudo em nome de Deus, tanto pior se tornará essa sociedade. Mas o homem será o pior inimigo do homem, porque quando alguém perde, em nome de Deus, o respeito pelo trato para com o próximo, e usa e abusa, e faz negócios com a alma humana em nome de Deus, tanto pior se torna essa sociedade. Essas pessoas se tornam a sua própria sentença, cada um nas mãos do capricho do seu próximo, ou então nas mãos do seu líder, do seu rei. É algo que parece que foi escrito hoje de manhã. Tanto mais quanto os pastores sejam assim perversos, tanto mais a sociedade que os tem como referência se corrompe. E se eles, em nome de Deus, abusam das ovelhas, quanto mais os homens não abusarão uns dos outros. E tanto mais quanto assim sejam e tenham esses pastores horrendos da perversidade, também terão equivalentemente um rei da mesma qualidade. É assim que diz o Senhor. É assim que diz o Senhor, e acrescenta, eles ferirão a terra. Eles ferirão a terra. A sociedade será machucada por esse espírito
e eu os deixarei sofrerem o peso dessas mãos perversas, desses pastores da matança. Ah, não, apacentai. Alguém que me ouça, que se levante e apacente as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Alguém levante-se e cuide delas. Tomei para mim 2 varas, a uma eu chamei graça e a outra união, e com graça e união se pode apacentar as ovelhas. Dei cabo dos pastores que pervertiam e anulavam a compaixão no meio do meu povo, subitamente. Mas também perdi a paciência com as ovelhas que voltavam de maneira recorrente e repetida aos braços das mesmas mentes opressoras. Nunca se deixavam libertar, nunca escolhiam o caminho da minha liberdade para com elas. Por isso perdi a paciência e elas também estavam cansadas de mim. Ovelhas que desistiram da verdade e que ficaram cansadas de qualquer que seja o discernimento sobre Deus e que se entregaram como vítimas da sua própria ignorância, perseverante e persistente, a um caminho que traz a matança bem adiante, bem à frente, porque elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. Quem quiser morrer, então morra. Quem quiser ser destruído, seja. E os que restarem, vivendo nesse espírito, tendo a minha palavra, a minha admoestação, a minha intervenção de graça e de proposta de união, ainda assim voltam e retrocedem, retroagem, e andam de novo e de novo nos mesmos caminhos de morte e de controle. A esses eu digo: estou cansado de apacentar vocês. Se vocês quiserem morrer, morram. Se quiserem ser destruídos, que o sejam. E os que restarem, que comam a carne do outro, do seu próximo. Porque vocês mesmos não conseguem se respeitar, nem se amar, nem escolher um caminho melhor para vocês próprios. Tomei então a minha vara, a graça, e quebrei, para anular a minha aliança de graça, de evangelho, de boa nova, com essa gente retrógrada que volta e que volta para a escravidão que mata. Foi, pois, anulada naquele dia, naquela hora, com aquela geração, a minha graça, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram, essas poucas, que aquele dia era um dia da soberania de Deus contra a recalcitrância, a continuidade desobediente de quem é liberto, mas volta e a escolher a mesma escravidão perenemente. Então o Senhor disse: se vos parece bem, dai-me um salário. Se vocês acham que eu sou uma commodity, paguem o meu preço. Se não, me larguem e me deixem na vida de vocês. Mas eles pesaram o que entenderam fosse o preço divino, o preço de Deus em moedas de prata. Me avaliaram pela prata, me avaliaram como commodity. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro.
esse magnífico, uma ironia divina essa frase, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, por esses que andam oprimidos e quando libertos voltam à mesma opressão e que preferem ter um Deus que custe alguma coisa pelo qual eles paguem. Então eu quebrei a minha segunda vara, a união, e rompi todo o significado de irmandade entre eles. O Senhor me disse: toma ainda os apetrechos de um pastor doido, maluco, os apetrechos de um pastor insensato. Naqueles dias eram demonstrações de determinadas formas de expressão, de vestir, de modos de agir, que de longe designavam o fato de que o indivíduo se oferecia para ser um líder de outros. Então o Senhor disse: toma esse aparato, esses apetrechos, essas visibilizações que só vestem aqueles que são insensatos e que querem impressionar em meu nome. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, um espírito de pastor horrível, o qual não cuidará das ovelhas que estão perecendo. Se estiver morrendo, ele diz: não perca tempo com ovelhas perecendo, elas são um atraso de vida. Nem buscará a que esteja desgarrada, largada, desencaminhada, perdida. Ele não está nem aí, ele não perde tempo com a angústia nem com a perdição humana. Não curará a que foi ferida, a que está machucada, oprimida, tampouco fará qualquer coisa por ela. Nem apacentará a sã, mas que precisa de orientação, de edificação, de caminho. Não ajudará as que estão mal e nem encaminhará as que estão melhores, mas comerá a carne das ricas, das gordas, das poderosas, e lhes arrancará até as unhas, porque eles não têm compaixão, eles só têm interesse. Ai do pastor inútil! Quem é esse? É aquele que abandona o rebanho, que fica com medo de fazer o enfrentamento, de botar a cara para fora, de gritar em favor das ovelhas que são destinadas aos milhares e milhões todos os dias para a matança. Ai de ti que nada fazes, que te encolhes, que te escondes. A espada do Senhor cairá sobre o teu braço, sobre o teu olho. Tu que pensas que estás te preservando assim, perderás poder, perderás potência. Tu que pensas que estás te salvando na terra de ninguém, perderás toda a percepção. Ficarás embotado pela tua covardia. O braço será completamente seco e os olhos, o olho direito, se escurecerá, tua potência e teu discernimento sumirão. Essa é a palavra do Senhor sobre a qual eu já falei aqui mesmo no Papo de Graça tantas vezes. É só escrever Isaías 11, você vai ver. Quantas vezes eu já falei, já expliquei, já mostrei o contexto histórico, já fiz tudo que precisava fazer para as pessoas compreenderem. Alguns compreendem, graças a Deus. Esses poucos aos quais se faz referência aqui entendem. Mas a maioria é recorrente, elas ouvem, elas gemem, você as ajuda e quando vê, elas voltaram de novo para a mesma opressão, para os mesmos ciclos mórbidos. Quando esses ciclos mórbidos tomam conta da mente humana, por mais que o indivíduo esteja em estado de dor e de angústia, uma vez que você os ajude, estranhamente,
tão viciados eles estão, tão masoquistas espirituais se tornaram, que voltam para os mesmos medos, para as mesmas angústias, para as mesmas dominações, para os mesmos tacões, para os mesmos governos onde elas não passam de mercadoria, que serão comidas vivas e que serão destituídas do seu próprio significado, a ponto de que, não sendo valorizadas em nome daqueles que vêm em nome de Deus, perdem totalmente o valor e o significado e a referência no que diz respeito ao que o próximo vale nessa vida. É um espírito, é uma potestade que está presente entre nós, mesma potestade presente no mundo inteiro, presente entre esses que são dessa descendência de Zacarias, da descendência judaico-cristã posteriormente. É o mesmo espírito. Pastores comedores de carne de ovelhas. Gente que explora, que come, destrói a pobre, vende a idiota e come a gorda e arranca as unhas. E estabelecem, todavia, um padrão, um paradigma de tanto desamor pelo que vivem, pelo que são e pelo que praticam, que daí em diante eles corrompem a própria sociedade. E um ser humano começa a odiar o outro ser humano por divisões que se instalam entre eles e só crescem, e só se enormizam entre eles. As alianças humanas e espirituais e de todos os níveis são quebradas. O ódio se instala, o descaso se manifesta. Enquanto Deus vira commodity, Deus tem preço. Deus é medido por dízimo, oferta, ou por sacrifício, pelo valor do sacrifício. Enquanto isso, os homens vão comendo as carnes uns dos outros. E tudo que você vê é gente se encolhendo. Os que podiam botar a cara para fora se tornam inúteis, se escondem. E não salvam e não se atrevem ao bom combate no meio dessa carnificina espiritual e dessa corrupção de significados que a gente vê estabelecendo-se crescentemente, não só entre nós aqui, mas no mundo inteiro aonde haja cristãos. Cristãos perdendo seu significado, cristãos sendo tratados como mercadoria, cristãos tratando Deus como commodity, cristãos desenvolvendo uma teologia para o Deus que só responde ao valor dos preços e dos dinheiros, cristãos sem graça e sem união, pastores perversos de um lado e pastores inúteis e omissos de outro. Esse é o principado, essa é a potestade. Quem é você no meio disso tudo? Só me responda. E quem é você no meio disto tudo? Me diga qual é o seu personagem no meio dessa caoticidade. Senhor Jesus, ilumina nossa mente. Gera desconforto, provocação. Tira esse véu do nosso entendimento. Quebra essa casca que nos involucrou a compreensão, que nos impede o discernimento, que roubou de nós praticamente toda a consciência e fez de nós entes perversos uns contra os outros. Senhor, Tu conheces a minha oração, eu não tenho que explicá-la para Ti.
E eu creio que o teu Espírito está explicando a tua palavra e a minha oração para muitos milhares agora que me estão assistindo. É o que eu te peço. É só a ti que eu peço. Porque só de ti pode vir o socorro e o juízo que nos traga de volta à lucidez. Em nome de Jesus. Amém.